Filhos e filhas, olha, Jesus, por volta dos 30 anos de idade, Jesus começou a falar, ele recebe o Espírito Santo, e ele começa a falar dizendo assim, olha, o reino de Deus chegou. Isso está atestado por todos os evangelistas. E ele logo começa a dizer, o reino de Deus chegou, está entre nós. Ele se coloca como aquele que veio trazer esse reino de Deus. Mas, claro, as pessoas começam a enxergar algo diferente em Jesus, né? Quando, por exemplo, ele está em Cafarnaum, vocês lembram bem que ele cura o menino da mão seca, expulsa um demônio na sinagoga, e a cidade inteira vai na frente da casa de Pedro, querendo que Jesus faça mais curas. E Jesus logo vai embora dali dizendo assim, olha, não é para isso que eu vim, é para o reino de Deus. E ele começa a falar desse reino de Deus em todo lugar que ele vai, só que começa na cabeça dos discípulos uma interrogação, porque ele fala do reino de Deus, o reino de Deus chegou, mas por que todo mundo rejeita isso? Havia uma grande rejeição das pessoas, principalmente dos letrados, fariseus, saduceus, doutores da lei, rejeitavam isso, rejeitavam Jesus, rejeitavam a palavra dele. Então os discípulos começaram, mas por que as pessoas rejeitam tanto? Se o reino de Deus chegou, como é que as pessoas podem rejeitar o reino de Deus? Essas são perguntas que borbulhavam no coração dos apóstolos, porque aliás eles seguiam a Jesus Cristo, mas seguiam alguém que de repente eles viam que estava sendo rejeitado pelas pessoas. E eles começam a perguntar sobre isso, e Jesus começa a falar, e claro, ele usa parábolas, porque parábola tem todo esse tom enigmático também, né? Até mesmo porque ele falava para as pessoas, e justamente para que as pessoas mais simples pudessem entender, mas que os letrados ficassem confundidos. Aquela história que Jesus fala de que ele veio falar as coisas para os pequenos, para confundir os grandes, é bem isso que as parábolas são realmente. E aí Jesus começa a explicar esse reino de Deus. Olha, hoje ele explica uma primeira coisa, uma primeira parábola. E ele diz assim, olha, o reino de Deus é como uma semente que é jogada na terra. O homem vai dormir e ele não sabe como isso acontece, mas no outro dia ele chega lá e tem uma pontinha, uma folhinha, aquela árvore vai crescendo e se torna grande, cria folhas. O reino de Deus é isso, ele diz. Por que Jesus está dizendo isso para aquele povo? Obviamente, primeiro, porque o povo vivia de agricultura e entende muito bem o que Jesus está falando. Mas o que Jesus quer frisar aqui é que o reino de Deus é algo que acontece sem precisar da intervenção do homem. Você está entendendo? O que o homem fez aqui? Ele lançou a semente na terra, mas agora o resto, o nascimento dessa semente, quem foi que fez? Deus. Olha, aqui, o que Jesus está falando do reino de Deus é muito importante. Eu encontro tantos pais e mães, padre, o que eu fiz de errado? Por que meu filho não vai na igreja? O que eu tenho que fazer? Olha, se no seu coração está determinado que você fez a sua parte, joga para fora essa culpa, porque o reino de Deus é assim, quem faz é Deus, não é culpa sua, é Deus quem faz isso crescer de certa forma. Nós temos aprendido, olha, o padre é um anunciador da palavra de Deus, como você também é para a sua família, para qualquer um. Nós somos anunciadores da palavra de Deus, e é isso que eu faço, e eu não me privo disso, sabe? Eu não vou dormir, porque de repente a minha missa talvez não transformou o coração da pessoa. Eu durmo tranquilamente, porque não sou eu que tenho esse poder. Jesus está falando que esse poder de transformação vem de Deus, e é uma relação íntima de Deus com a pessoa. E porque é uma relação íntima de Deus com a pessoa, uma relação de escolha. De repente você está com uma culpa nas costas que não é sua. Você precisa ter culpa se você não faz a sua parte. Eu me lembro bem, minha mãe dizia assim para mim assim, ai filha, ela me ligava e falava assim, olha filho, não sei mais o que eu faço. Nós tínhamos um parente na família que é alcoólatra,
E minha mãe dizia assim: olha filho, eu levo ele para internar, cuido dele, mas todo mundo da família me critica, fala para mim que eu não devo fazer isso, que olha o tanto que eu já fiz e a pessoa não sai disso, continua nisso. E eu dizia para ela assim: mãe, é a sua parte que você precisa fazer, é isso que você precisa ficar preocupada. Se ele vai sarar ou se ele não vai se curar disso, isso não é problema nosso. Essa coisa precisa estar bem pensada no seu coração. E eu lembro que minha mãe, dias a dias, lutou com isso por 10 anos. Olha a paciência da minha mãe. E graças a Deus essa pessoa foi hoje curada, restabelecida, inclusive um crente a Deus. Mas foi uma luta com paciência, e eu sempre dizendo para ela assim: mãe, é a sua parte que você precisa fazer. E é isso também que nós precisamos entender, que nós somos quem semeia, mas nós não temos a capacidade de fazer isso crescer. Para de querer controlar a vida dos outros. E a gente sofre com isso, porque a gente quer que as pessoas façam as coisas do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa que é. E tá bom, não é desse jeito, eu vou fazer o quê? Matar não pode. Então o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. Você precisa, e essa coisa que a gente tem dentro de nós, de querer controlar as coisas, sabe? De querer e aí nós acabamos virando até autoritários, pessoas chatas. Eu conheço um monte de gente um monte de jovem que vem falar assim: olha padre, pelo amor de Deus, é difícil, a minha visão que eu tenho de igreja é uma chatice. Porque o que vem da igreja é só cobrança, porque geralmente nós temos que tomar cuidado para a religião não deixar a gente assim, desse jeito. E aí a gente fica em cima da pessoa para que ela, não, você tem que ser desse jeito, você tem que ser desse jeito. Eu acredito, e aliás, isso é muito certo, isso aqui vai muito para os pais. Enquanto o filho e a filha é dependente de você, depende do seu dinheiro, é você que manda. Mas depois que ele está independente, ele precisa mandar na vida dele. Mas está fazendo errado. É assim. A gente tem que aprender com a vida. Ele tem que aprender com o erro. Não tem jeito. Então tira esse peso das coisas. E isso o padre está dando exemplo para o pai e para mim, mas isso é para tudo. Para tudo na vida. Tem coisas que nós não vamos controlar, é o incontrolável da nossa vida. E aí Jesus continua dizendo assim: ainda posso mais comparar o reino de Deus com uma semente de mostarda. Claro que para aquela época a semente de mostarda era mais pequena. Hoje nós sabemos que não é mais, né? Mas para aquela época, a olho nu, né? Não tinha telescópio nem nada. Então a olho nu a semente de mostarda era a menor semente. E realmente tem por volta de 1,6 milímetro, muito pequenininha. E aí ela planta e todo mundo sabe que a mostarda é uma das maiores hortaliças. Então como o reino de Deus, e Jesus quer ensinar isso, como é que de algo tão pequeno pode nascer algo tão grande? E pode ser que ele estava falando de todas as pessoas que depois viriam fazer parte do grupo, porque até então ele falava para judeus, mas depois vieram os gentios e o negócio cresceu, e hoje nós estamos aqui. Mas Jesus está ensinando que o reino de Deus é feito de pequenas coisas, que nós também temos dificuldade de ser fiéis nas pequenas coisas. São pequenas coisas que eu vou juntando e fazendo na minha vida e confiando em Deus, e aí essas pequenas coisas na minha fidelidade vão crescendo. Tudo em nós, na vida espiritual, é assim, é dessa maneira que acontece. Calma lá. Eu não consigo, padre, aí a pessoa se coloca um propósito ela nunca foi cristã, aí ela coloca um propósito, agora ela conheceu o cristianismo, ela coloca um propósito daquele tamanho, aí ela faz jejum daqueles rigorosos, ela não consegue, não, calma, vamos começar do pequeno, vamos construindo isso dentro do nosso coração, vamos dando conta daquilo que nós damos conta, e aí isso vai crescendo, e de repente ela percebe que daquele pequeno ela consegue fazer mais, e ela vai se entregando, e as coisas vão acontecendo de verdade. Um pouquinho que eu posso fazer,
Agora, nesse momento, padre, olha, meu filho não quer nem escutar falar de igreja. O que eu posso fazer agora é ir na porta dele à noite e rezar. Coloco a mão na porta e rezo uma Ave Maria por ele. É o que eu posso fazer agora. Pronto. É isso. Algo você está fazendo. E isso é para tudo na vida. Até mesmo para os negócios, para a empresa, para as coisas que você tem que fazer, os grupos que você pertence, que você faz parte. Esse ensinamento de Jesus é muito importante. O reino de Deus precisa crescer no nosso coração. Filho e filha, deixa que esse reino de Deus cresça em você. No instante de silêncio, peça a graça de Deus. Primeiro, de ser esse semeador, que mesmo no pouco consegue semear a palavra, mas que você tenha a firmeza de fazer a sua parte, de fazer o que lhe cabe, o que lhe compete.